Rádio Ritmo 104, em 104,7. Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. O ritmo da sua vida. Microfone aberto. Entrevista com convidados. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Ritmo FM, entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto, sábado 27 de junho. Estamos ainda em isolamento social, contexto pandemia, um tema recorrente aqui na Rádio Ritmo, e hoje estou recebendo dois convidados muito especiais. Igor Sacramento, doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, e também o professor e doutor Peter Schultz, físico com pós-doutorado pelo Instituto Max Planck, Física do Estado Sólido de Stuttgart. Muito prazer, sejam bem-vindos, uma honra receber dois convidados como Igor Sacramento e Peter Schultz. Sejam bem-vindos. Lembrando aos nossos ouvintes que a pauta de hoje, deste sábado, no Microfone Aberto, fake ou fato, desinformação e infodemia na Covid-19. Começando com o Igor Sacramento, pedindo, por favor, Igor, agradecendo novamente os dois convidados, para explicar para nossos ouvintes o termo infodemia. Seja bem-vindo. Então, gostaria de desejar um bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje de manhã conversando com vocês. Esse termo infodemia, ele foi criado, na verdade, pronunciado pelo diretor da OMS, em que ele faz um paralelo entre, para além da pandemia, existe uma outra questão também muito grave, que é o da infodemia, né? Se a gente for pensar de um ponto de vista etimológico, né, da palavra, etc., epidemia, né, e infodemia tem a ver com uma palavrinha que é demos, né, que em grego significa povo, né? Então seria uma ideia de uma informação que está circulando sobre o povo, e epidemia é quando algo, né, muito grave está dentro, né, num povo, e pandemia é quando atinge toda uma população, e no caso todo o globo, né? Essa noção de infodemia, ela, por um lado, ela sinaliza algo muito importante que nós, estudiosos da comunicação e da informação, e preocupados com isso, já observávamos há algum tempo, que a produção de desinformação no contexto da ciência, da saúde, particularmente, né? Então, ela diz respeito especialmente a isso, né? A essa produção e circulação de desinformação no contexto sanitário e da ciência. Sim. Então, agora passando a bola para o outro convidado, o querido Peter Schultz, físico. Peter, como a ciência é afetada pelas fake news, desinformação e pandemia, do seu ponto de vista? Seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, bom dia a todas e todos, e muito obrigado pela oportunidade para estar falando sobre o tema aqui na rádio. É um grande prazer. E o efeito das fake news sobre a ciência, eu acho que principalmente ela atrapalha a ciência, né? Porque a ciência, ela tenta trabalhar ou melhor, ela não tenta, ela trabalha com informação precisa, checada, acurada, enquanto que fake news é praticamente o contrário disso. E o grande problema é que quando numa infodemia,
né, como o Igor definiu, mas não só, isso acontecia antes também, mas agora é especialmente grave, talvez. As pessoas, elas recebem tanta informação, né, que é o que define a infodemia, que ela não tem tempo de separar o que é a informação, separar, quer dizer, diferenciar o que é fake news do que é uma boa informação dada pela ciência, né? Então, a ciência, ela acaba sendo mais uma narrativa com o mesmo peso que as fofocas têm, né? Então, sim, isso gera desinformação. Isso pode, no caso dessa pandemia, dessa situação, dessa crise sanitária, é uma desinformação, uma desorientação que pode custar vidas, né? Então, isso é bastante sério. E a ciência, ela vai seguir o seu método, o seu caminho, sua maneira de fazer, que não tem nada a ver com a maneira de produzir fake news, mas ela precisa como instituição, né, como um corpo de pessoas, de uma comunidade, ela precisa se preocupar cada vez mais com esse outro aspecto, né, de como divulgar e alertar o público corretamente. Sim. Pegando o gancho no que você acabou de falar, pergunto para o Igor Sacramento, o que o público precisa fazer, Igor, do ponto de vista, para separar o joio do trigo no universo das notícias e informação, que acaba sendo uma grande desinformação. Só pontuando que todo jornalista tem o furo de reportagem. Então, na pressa, não justificando, mas na pressa para dar informação, acaba desinformando. Por favor, Igor, pode comentar. Eu acho que são duas questões, né? Uma, do ponto de vista, aí eu vou do mais específico, mais geral. Do ponto de vista do jornalismo, eu acredito que a questão da checagem, ela não é suficiente, né? Do ponto de vista do jornalismo e da comunicação na saúde, da comunicação científica, né? É importante, a checagem é muito importante, a checagem dos fatos, mas também outras ações de comunicação são importantes, de envolvimento dos cidadãos e das cidadãs nos processos de produção científica, na compreensão da ciência. Isso é muito importante, criar espaços de interlocução, espaços de aprendizagem, espaços de acolhimento das pessoas, né? Isso é muito importante. Espaços esses concretos ou também, né, virtuais. Isso é muito importante. Uma outra questão, né, do ponto de vista do cidadão individual, às vezes leigo, uma questão muito importante que ele possa ter consultas, né? Consultar a internet é um dos meios, né, de você consultar, para você verificar se aquela informação ela é correta ou não. Eu acho que as pessoas têm que sempre duvidar, né? É muito duvidar de panaceias, de curas milagrosas, né, do chá que vai trazer a cura do câncer ou evitar o coronavírus. Duvidar essas curas milagrosas, porque se fosse tão fácil assim, a gente não estaria, né, vivendo a situação tão dramática que a gente está vivendo. Então, sempre duvidar, buscar confiar na ciência e na informação mais precisa possível. Sim. Dentro dessa questão, os dois podem responder, cada um no seu tempo, o seguinte: em relação àquele artigo que se chama de print, que é a informação que é sempre publicada como artigo quando está sendo realizada uma pesquisa. Eu vou citar aqui o caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, que houve informação e desinformação, e isso gerou muitas dúvidas, muitos questionamentos, tanto por parte da população, pessoas que já estavam precisando se medicar do medicamento, mas tinham dúvidas, e, por outro lado, até mesmo a medicina ficou dividida nessa questão.
Por que isso se deu exatamente? Se partiu a informação da fonte exatamente da ciência. Vamos explicar isso, Igor e Peter. Essa questão da cloroquina, né, da hidroxicloroquina, isso tem muito a ver com uma questão da produção de controvérsias, né, que caracteriza a própria dimensão científica, que caracteriza a ciência, mas também, acho que particularmente, você tem uma dimensão da controvérsia, né, que caracteriza a ciência, né, então a gente tem um conjunto aí de perspectivas diferentes, né, perspectivas distintas, né, no próprio campo científico, paradigmas diferentes, mas também tem uma outra dimensão que eu acho que é interessante, talvez o Peter possa falar mais, que é uma politização da ciência, né? No caso do Brasil, particularmente, Brasil, Estados Unidos, a gente viveu muito isso, diferente da Europa, que viveu uma cientificação da política, né? Quer dizer, não estamos fazendo isso, lockdown, porque a ciência está dizendo, né? Então, a Alemanha, o Japão, né? A França, depois a Itália muda, né, de uma postura negacionista para uma postura muito preocupada, vamos fazer o lockdown agora para não ficar nessa questão, flexibiliza, não flexibiliza, isola. A gente viveu no Brasil, né, uma politização da pandemia muito marcada por um negacionismo da ciência, né, e isso tornou muito mais grave a nossa situação no Brasil e nos Estados Unidos, né, tornou muito mais grave a nossa situação. Sim. Importantíssimo o que você falou. O negacionismo exatamente é um termo que está dentro do contexto da pandemia, entre aspas, uma gripezinha. Uma fala dessa dita por uma figura tão representativa como é a do governo, poderia, se não tivesse sido colocada como uma gripezinha, poderia ter evitado muitas contaminações e até óbitos. Você acredita nisso? Não sei se... Bom, eu acho que sim, né? Porque exatamente essas declarações, esses posicionamentos são o que o Igor já mencionou de a politização em torno da ciência. Então, voltando à questão da cloroquina, o que aconteceu foi o seguinte: existe essa prática de você divulgar o teu resultado ainda sob análise para a comunidade científica, né, que são esses pré-prints que ficam nesses repositórios. Normalmente, isso só interessa a comunidade científica, né? Então, por exemplo, os meus artigos de física que eu escrevi e coloquei também nesses repositórios, interessava a 10, 20 pessoas, no máximo, dentro da comunidade científica, trocava-se informação e tal. Agora, numa crise como essa, surge um trabalho ainda sob julgamento, né? Mas que vem de uma autoridade e que anuncia um possível tratamento de um problema que aflige o mundo todo, né? Isso vaza para a imprensa, que não checa adequadamente, tem uma certa pressa, né, como você mencionou, porque é uma boa notícia, é potencialmente uma boa notícia. Isso também infla, assim, os ânimos, digamos assim, de atores políticos que praticam esse negacionismo. Essa doença não é importante, isso vai passar logo, é uma gripezinha, como você mencionou. E daí, como salvaguarda, diz, não, mas já tem um tratamento, então é só dar esse remédio que vai estar tudo bem. Enquanto isso, o debate, a controvérsia científica segue, não como deveria, né, dentro da própria comunidade,
mas sempre afetada por esses aspectos externos. Como é que ela funciona? Ela continua funcionando como a ciência funciona, quer dizer, ok, tem esse resultado, é possível, é uma hipótese, vamos fazer testes, ou piores, mostrando que não tem nenhum efeito e eventualmente é prejudicial, mas todos os resultados preliminares. E hoje, né, alguns meses depois, o consenso que está sendo construído é que de fato não tem nenhum efeito, que foram sendo gerados dados, foram sendo feitas observações, e isso gerando dados e mais dados e mais dados, que podem dizer que sim ou não é um remédio para essa doença especificamente. E porque a cloroquina, a hidroxicloroquina é um remédio para outras doenças. E o consenso que está se construindo é que não é um remédio. Mas nesse debate ampliado, nessa controvérsia que deixou de ser científica para ser uma controvérsia política, pode ter tido efeitos nefastos que nós ainda não conseguimos quantificar. Existem grupos, aglomerações, né, pelo menos que eu consegui acompanhar da imprensa, em que as pessoas se aglomeravam porque estavam tomando cloroquina, então não ia acontecer nada. Né? E isso em São Paulo, por exemplo, lá perto do Parque de Ibirapuera, com agora a notícia das primeiras mortes de pessoas infectadas desse acampamento. Então, é uma coisa muito séria, né? O negacionismo da ciência faz com que opiniões conflitam com a ciência, desorientando completamente o público e tendo consequências, como mencionei, nefastas. Sim, muito bem colocado. Passando a bola para o pensamento, pegando o gancho do Peter, essa pergunta veio até de um médico aqui da cidade, que eu respeito bastante, e pedi que ele fizesse uma pergunta, ele fez aqui um pequeno texto que eu vou tentar resumir. Ele fala o seguinte: a epidemia trouxe vários desafios, desde o diagnóstico até o tratamento, como era uma coisa nova, iniciou em novembro do ano passado e chegou no Brasil em fevereiro, em um curto tempo para definir as melhores estratégias. Ele quis dizer aqui, para não prolongar a pergunta, que em vez de focar no medicamento, cloroquina, na hidroxicloroquina como solução, não seria o ideal naquele momento que se desse prioridade, por exemplo, para o isolamento social, para o lockdown, associando aí ao fechamento das fronteiras, né? E se o tempo da epidemia não teria sido menor se essa estratégia tivesse sido priorizada em vez de focar no medicamento, quando ainda existia dúvida. Por favor, Igor. Não tenho dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida, concordo plenamente, né, com a pergunta que ele me faz, que já tem uma resposta, eu concordo plenamente. Se nós tivéssemos um governo central que tomasse a decisão a partir das experiências de outros países, né, nós já tínhamos um acúmulo no mundo de algumas experiências, como na China, como na Coreia do Sul, como na própria Alemanha, o contra-exemplo italiano, né? Nós já tínhamos algumas experiências, o contra-exemplo também norte-americano, nós já tínhamos alguns exemplos de experiências que eram 3 questões básicas, né, que depois se tornaram 4. A primeira, a necessidade do distanciamento barra isolamento, que se configura, né, nessa lógica da quarentena, no lockdown, etc., né, com gradações, a necessidade do distanciamento, do isolamento e do quarentena, em alguns casos, e o lockdown. São coisas diferentes, mas estão na gradação da necessidade, né, de distanciamento social nesse momento. A outra questão, que era a testagem em massa. O Brasil não fez, né? E isso é uma questão muito
complexa e muito complicada a desindustrialização do Brasil. Eu não estou dizendo isso só em relação ao complexo industrial da saúde, né? Estou dizendo isso também a todas as outras questões. Muitos países optaram, inclusive, por redirecionar a produção nacional, né? Para a produção, por exemplo, de equipamentos de proteção individual. Nós temos instituições como a Fiocruz, o Instituto Butantan, que teriam capacidade com investimento de produzir testes em massa. Não houve esse investimento, né? Então a gente tem uma situação muito complicada, né? Não houve testagem, sem testagem não teria como colocar os assintomáticos, né? Assintomáticos, mas extremamente transmissivos, né? Porque transmitem a doença, em quarentena, por exemplo. Isso é um erro, né? Gravíssimo que a gente teve, não ter essa testagem. A outra questão importante é a questão do uso da máscara, né? Ficou muito tempo, usa máscara, não usa máscara. Aí você fala do exemplo, né? Os nossos líderes, nosso presidente não usa máscara, precisa ter uma ameaça de multa diária para poder usar máscara. Quer dizer, isso é importante, ele é um líder, né? É o cargo máximo do executivo, né? Ele tem que dar o exemplo, né? Muitas pessoas o admiram, né? Então ele tem que dar esse exemplo. E uma outra questão que era fundamental, como você bem disse, que é o monitoramento, né? O monitoramento, isso em todos os países do mundo que saíram bem nessa quarentena, tiveram monitoramento por sistema de informação, com informação de maior precisão, qualidade. Aqui a gente viveu uma hora subnotificação. Tínhamos acesso à informação, mas elas poderiam ser subnotificadas. Depois, vamos mudar aqui o modo como vamos fazer a contagem dos casos, número de óbitos, etc. Então, a gente viveu quase, mesmo num país democrático, quase um processo de falta de acesso e transparência dos dados em saúde no contexto de pandemia, mesmo num país democrático. Isso é muito complicado, né? Aí, de novo, um processo de judicialização para a gente poder ter acesso aos dados. Então, quer dizer, ficou nessa questão política, né, numa politização da saúde, que acabou evitando qual é a prioridade? Não é a economia, a prioridade não é a ideologia, a prioridade são as vidas, né? São mais de 50 mil mortos, isso é mais do que já morreu na Guerra do Paraguai, por exemplo, isso é mais do que já morreu, né, em tantas outras guerras do Iraque, são 50 mil mortos, né, só no nosso país, mais de 50 mil, então isso é gravíssimo. E a gente tem a sensação de que não adiantou de nada a quarentena, muitos de nós, né? Não adiantou de nada porque com a flexibilização feita de maneira muito irresponsável em algumas cidades e estados, a gente vai ver uma nova onda. Eu sei que meus colegas epidemiológicos não gostam dessa expressão, mas nós vamos ver uma nova onda de epidemias. A gente não atingiu o platô, a gente não atingiu um momento, né? Então a gente vai ver uma nova onda, infelizmente, de contaminação, porque não tivemos essas outras etapas, né? Que eram importantes. Muito séria essa questão, muito séria mesmo. Infodemia, o nome já diz tudo, né? Infodemia. Passando a bola agora para o Peter. Peter, quais os principais argumentos para desmontar esse negacionismo da ciência? Os principais argumentos é difícil, é uma questão difícil, porque os negacionistas, eles têm uma propensão a continuar acreditando naquilo que eles acreditam, né? Então, sim, por exemplo, se você pega um negacionista, seja os que acham que a Terra é plana, os negacionistas das mudanças climáticas, os negacionistas das vacinas, e os negacionistas da Covid-19, que eu acho que agora não existem mais negacionistas da Covid, existem minimizadores, né?
E quando eles são confrontados com fatos, há uma coisa que se chama efeito rebote, né? Quer dizer, se você contesta alguém com uma posição, uma convicção muito forte, contesta com fatos, isso acaba tendo um efeito psicológico de reforçar a crença dele, né? Então, numa discussão que eu tive num outro programa exatamente sobre a Terra plana, eu ponderei que isso é uma questão muito difícil, ela precisa ser feita com muita calma, porque não adianta ter um enfrentamento que às vezes a gente vê nos noticiários da TV, bastante enfáticos, etc. e tal, que não adianta, porque isso vai acabar reforçando a crença do negacionista. Então, infelizmente, é um trabalho, infelizmente eu digo porque estamos vivendo numa situação muito emergencial, por isso que eu estou falando infelizmente, porque é um programa de longo prazo de educação. A começar também, o ensino de ciências na escola precisa ser repensado, né? Ele é um ensino muito, como eu digo, todo mundo sai do ensino médio, por exemplo, tentando escrever poesias. Todo mundo já, em alguma vez, tentou escrever um poema, porque leu poemas nas aulas de literatura e tal. Mas eu nunca vi alguém sair do ensino médio querendo fazer ciência por conta própria, né? A não ser aqueles que, claro, que vão ir para a faculdade, para o ensino superior, pensando em alguma carreira científica. Por que a gente não tem isso, né? E porque eu acho que o ensino de ciências formal, inclusive, ele é ruim nesse sentido. Ele leva a um afastamento da ciência, a não ser para aqueles que já são convertidos, né, que gostam. E a divulgação científica, né, que seria o antídoto, não é suficiente para, na minha opinião, para fechar essa lacuna. E a competição na situação que nós estamos vivendo, aí, eu acho que a resposta do Igor foi precisa e completa, mas para ter uma ideia, hoje mesmo me passaram uma notícia que saiu num portal Saúde do IG, né, IG Saúde, alguma coisa assim, em que dizia o seguinte: cientistas espanhóis, daí citam, fizeram um artigo científico que diz, mas não dá fonte, você não tem, eu tentei clicar nos links, mas não aparecia, que dizia o seguinte, que o sol do meio-dia é um inibidor do vírus, e que o isolamento social, fazendo com que as pessoas não tomem sol, piorou a pandemia em vez de ajudá-la. Ora, se você tem atores políticos que dizem que o isolamento social tem que acabar, daí aparece uma notícia dessas, e que não pode ser checada, mas tem cara, porque cita o nome de algum cientista, cita o nome de alguma universidade, e diz que apareceu numa publicação científica, mas não diz qual. Esse aí é um exemplo, assim, não é que aconteceu em relação à cloroquina ou contra o isolamento social, continua acontecendo diariamente, dessa forma aí. Então, você deu um exemplo aí que é uma desinformação. A quem interessa essa desinformação? A infodemia. Quem patrocina a Peter, depois eu gostaria de ter a opinião do Igor, por favor. Nossa, a quem interessa? Bom, a cloroquina, por exemplo, tem interesses econômicos por trás, né? E, bom, inclusive, para citar um exemplo fora da pandemia, mas que está acontecendo durante agora, aconteceu esses dias, que é o novo marco regulatório do saneamento, né? Foi aprovado.
tem interesses econômicos claros por trás disso, né? E também tem, no caso da infodemia, desculpa, da Covid, existem interesses claros em favor de um remédio ou de outro, tem companhias por trás disso, mas também tem atores econômicos, né? Eu estou usando aqui a palavra atores para ser bem sempre cuidadoso, que querem acabar com o isolamento social porque isso prejudica supostamente a economia. Então você tem, por exemplo, aquele empresário de uma rede aí de restaurantes e dizia que, mas que custa 5 ou 7 mil mortes, né? O país não pode parar por causa de 5 ou 7 mil mortes, né? Quando ele falou isso, nós não tínhamos, talvez, eu não lembro direito, mas nós não tínhamos estávamos longe de ter 5 ou 7 mil mortes, mas agora nós temos mais de 50 mil. Então, são múltiplos os interesses, mas que por trás desse negacionismo dessas ações, mas que é estranho, não são sustentáveis, né? E essas pessoas não percebem, de alguma forma eles acham que podem se safar disso, né? E ter lucro com isso. Triste, mas é fato. Igor, quem patrocina a infodemia, do seu ponto de vista? Pode comentar? Posso. Eu concordo, é uma pergunta muito complexa, muito importante ao mesmo tempo. Eu concordo com o que o Peter está falando, eu acho que são dois níveis. Um nível são os interesses econômicos, né? Então, produzir esse nível do interesse econômico, ele atinge várias instâncias da sociedade, né? O jornalismo também, né? O jornalismo também é atingido por esses interesses econômicos, né? Em muitos casos, né? A ciência também, a gente não pode esquecer que há cientistas, há médicos que já defenderam o uso desse medicamento do outro, que foram contra o isolamento social, que criaram uma falsa tensão que não existe na literatura de saúde coletiva, de epidemiologia em particular, isolamento horizontal, isolamento vertical. Eu nunca ouvi falar disso antes, né, da pandemia, sendo que quarentena existe desde o século XII, né, com a peste. Um modo de se fazer, talvez a questão seja essa, a gente está desde o século XII utilizando as mesmas estratégias, não tivemos investimento suficiente em ciência para a capacidade de previsão, né, e de antecipação de riscos. E no Brasil, não tem a menor dúvida de que esse é um problema, né, seríssimo. A falta de investimento e falta de capacidade de reação pela falta de investimento. A outra questão são os interesses políticos, que se associam em muitas medidas com os interesses econômicos, de minimização, porque determinados setores da economia precisam ser abertos, etc. E isso produz, né, quase assim uma isenção do Estado. Não tem como se pensar mais em muitos países, inclusive os Estados Unidos, que investiu mais de 3 trilhões de dólares na sua economia, né, e é um país que prega o neoliberalismo, né? Ninguém vai dizer que os Estados Unidos não é um país neoliberal, mas é um momento do Estado pensar estrategicamente, né? Inclusive nessa questão econômica, e não criar, como a gente viu no Brasil, como a gente viu um pouco na Itália, essa tensão entre, né, o Brasil que não pode parar, né? Essa ideia, né, de um Brasil que não pode parar. Na verdade, a gente precisa parar para preservar as vidas, porque a economia se recupera com planejamento econômico, políticas econômicas, com políticas públicas, a economia se recupera. A vida de 50 mil pessoas, dessas famílias que nem puderam velar os seus mortos, isso não se recupera. Isso é um trauma, né, para sempre, né? Realmente é uma questão para a gente refletir. Quem deveria dar um exemplo e priorizar exatamente a vida da infodemia.
Ainda comigo, você falou sobre a questão, por exemplo, dos testes. Poucos testes, voltando um pouquinho atrás, você falou anterior, poucos testes são feitos, seria para baixar esse pico, né, tá, sempre ascendente da Covid-19 no Brasil. Como você é um representante da comunicação, da cultura, da saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, o teste, chamado teste rápido, aqui em Santo Antônio de Padua, a gente fala de um teste de farmácia, e tem um teste, por exemplo, do laboratório. Como você vê esse teste rápido e como você vê essa questão? É um teste mais barato. Não haveria possibilidade, se fosse realmente prioridade do governo, em nível federal, passar verba nesse sentido, para que a gente pudesse, na base, evitar. Eu concordo plenamente, né? Tem uma discussão que foge, assim, eu tenho amigos, né, biomédicos, na Fiocruz, colegas, especialmente, tem uma discussão mais refinada, eu acompanho, né, muito interessado, né, que é essa discussão sobre a eficácia dos testes rápidos, etc., né, o RT-PCR, né, que é o teste clínico, digamos assim, né, clínico, que precisa ser feito em laboratório, etc., ele é mais preciso, né, pela questão dos anticorpos, etc., mas nenhum desses meus colegas, eles rejeitam o teste rápido, especialmente no que eles dizem. O teste rápido ele não pode ser feito domiciliarmente, né? Ele tem que ser feito com a orientação de profissional de saúde especializado, né? Isso que é muito importante que eles destacam, porque fazer o teste rápido transfere a responsabilidade que às vezes a pessoa não consegue, não sabe, tem que acompanhar bem o manual, né? Tem umas dificuldades que isso pode gerar uma imprecisão também, né? Mas você está muito certo quando você pergunta, a não opção de fazer o teste em massa tem um efeito, né, de produzir que está tudo bem, né? Só que os números oficiais mostram que não está tudo bem, né? Mesmo nos oficiais, a gente, subnotificados, etc., né, com imprecisões, a gente vê que não está. Se houvesse mais testes, a gente estaria numa situação real mas seria muito necessário, né? A transparência é muito importante, e o cuidado com a saúde é muito importante. Deveria ter sido feito esses testes em massa. Não é tarde, né? Mas é tarde. Ao mesmo tempo que não é, né? Porque a gente já está 3 meses no Brasil, né, nesse processo, né, de quarentena, etc., e muito pouco se fez em termos de um controle mais efetivo, né? Então, tem muitos colegas que dizem que a gente pode ficar 1 ano, 2 anos com esses ciclos de novo coronavírus por não termos controlado, né, o vírus no Brasil. Não é à toa que o país se tornou, né, ensaio clínico de Oxford, da vacina de Oxford, não é à toa, porque o nosso índice de transmissão é um dos maiores do mundo, né? Então não é à toa que a vacina está sendo testada no Brasil e não em outro país. Isso é bom por um lado, mas é muito preocupante por outro. A escolha do nosso país se deu pelo índice de transmissão que é muito alto. Voltaremos nessa questão da vacina, bem lembrado aí, de Oxford. Para nós, nossos ouvintes, Peter e Igor, dentro do programa Microfone Aberto, deste sábado, estamos falando também, todos no isolamento social, então estamos gravando, mas quando estiverem nos ouvindo, dia 27 de junho, sábado, de 9 às 10, programa Microfone Aberto, recebendo hoje 2 convidados muito especiais.
Igor Sacramento, doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E também recebendo, como entrevistado, no microfone aberto, a Rádio Ritmo 104,7, com muita honra, também o professor e doutor Peter Schultz, físico, com pós-doutorado pelo Instituto Max Planck, Física do Estado Sólido de Stuttgart. Não sei se pronunciei corretamente. A pauta de hoje, fake ou fato? A desinformação e infodemia na Covid-19. Então, perguntando agora ao Peter, eu me lembro bem que na época da faculdade, a disciplina jornalismo científico, professor excelente, tentava mostrar a importância na hora de se apurar uma notícia, informação científica. A preocupação de tentar traduzir, entre aspas, com todo cuidado, para que não cometêssemos erros. E estamos falando exatamente da desinformação na questão das notícias falsas. Qual seria a estratégia correta, tanto do jornalista, quanto de quem tem boa intenção ao transmitir uma informação científica, Peter, para evitar novos erros, desinformação? Por favor. É também uma questão difícil, né? Porque até já abordei assim de leve em respostas anteriores, mas eu acho que tem vários fatores que precisam ser, acho que, abordados aí. Né? Primeiro, o jornalismo, como toda atividade humana, tem um jornalismo bem feito e tem um jornalismo mal feito. Né? Então, uma regra básica do jornalismo, no caso científico, e para situações assim como aqui estamos vivendo, é sempre dar, a partir de uma pauta, também dar espaço para o contraditório. Isso a gente vê muita informação sendo dada com uma cara de jornalismo, né? Então, que carrega então a credibilidade de uma informação segura, mas não é, porque ela não traz o contraditório, por exemplo. Né? Ela não alerta para aquilo, pode ter um outro lado, um outro ponto de vista. Né? E checagem de fontes também é algo que é algo básico no jornalismo e na ciência, muitas vezes não está sendo feito. Né? Mas tem um agravante nessa história toda, que é a rapidez com que as notícias são geradas, que é a própria infodemia. Então, a rapidez da geração da notícia e também a rapidez, às vezes, da geração de resultados científicos avaliação, como eu já mencionei antes, no caso daquele trabalho da cloroquina, aquele inicial, faz com que o público seja bombardeado, todos nós somos bombardeados por tanta informação, não sobra tempo para, inclusive se eu estou disposto a fazer a avaliação, não tenho tempo para fazer a avaliação de todas as informações que eu recebo. E uma característica complicada nesse mundo inundado pela internet e redes sociais é que a informação hoje ela tem duas características. A informação recebida tem duas características complicadas. Uma, ela é fragmentada. Você recebe muitos pedaços de notícias. Você recebe informações no WhatsApp, pelo Facebook, antigamente era só por telefone, mas que são fragmentos. E a pessoa, como é que ela vai poder juntar esses fragmentos de uma forma coerente? Isso normalmente é feito, por exemplo, em grandes órgãos de
grandes, assim, órgãos de informação, quer dizer, redes de notícia, ou grandes jornais, ou emissoras, ou rádios, onde tem o quê? Tem uma editoria, tem uma mediação da informação. Não, peraí, isso aqui é mais importante que aquilo, junta a informação, dá um quadro mais coerente. Então, o público, também com todos esses pedaços de informação, ele é bombardeado por cada vez mais notícias, cuja acurácia também precisa ser verificada, e é fragmentado, que vai montar esse quebra-cabeças de uma forma que vai ser muito influenciado pela opinião de quem está próximo, que recebeu aquela mesma fragmento. Enfim, é muito complicado o que sai disso. Então, eu gostaria de ver, novamente, mecanismos que combatam essa fragmentação da notícia e que voltem a ter uma mediação, né? Isso é muito importante e que se perdeu, né? E também, diga. Desculpa, mas só para não perder o gancho aí, quais seriam esses mecanismos para evitar a desinformação nesse âmbito tão importante, tão sério, como a saúde, no caso, no contexto da Covid-19? Eu acho que voltar a valorizar a ciência, né, como o Igor mencionou, é importante, mas também voltar a valorizar o bom jornalismo, tal qual, tanto quanto a ciência. Mas aí é uma competição de volumes, parece, de informação. Então, essas medidas dessas agências que checam notícia, né, que nem a Lupa, são extremamente importantes, mas ações também, e isso parece que é necessário uma judicialização de medidas de controle de fake news nas redes, né, por disseminação por robôs e WhatsApp, pelo Facebook, assim por diante. Ou seja, uma vigilância sobre a distribuição de notícias ou informações de má qualidade e principalmente fake news, porque a má qualidade pode ser involuntária, né? Ela não é, mas as fake news sim, tem uma intencionalidade. Tem que ter um controle sobre isso. Parece censura, mas não é. Muito importante as suas colocações, e eu percebo duas faces, dois lados aí, muito marcantes na fala dos dois. Uma é a questão dos patrocinadores da infodemia, interesses políticos, institucionais por trás dessa desinformação, entre aspas. Por outro lado, a grande teia, que é a internet. Existe a intenção e existe o compartilhamento massificado de notícias que podem ser verdadeiras ou falsas. Eu gostaria de perguntar ao Igor, como resolver essa questão? Seria através da educação, Igor? Olha, eu acho que eu vou pegar o gancho do que o Peter falou. Uma questão muito fundamental é a regulação da mídia, né? É muito importante a regulação e o controle social da mídia, especialmente das novas mídias, mas isso é preciso de um amplo espectro da sociedade civil, né? Tanto as empresas, mas também os pesquisadores de comunicação e de informação que lidam com essas questões, né? Pesquisadores do campo da ciência de dados, por exemplo, quer dizer, envolvendo um amplo conjunto de pessoas para debater, porque a gente usa o WhatsApp, a gente usa o Twitter, etc., mas não há um processo de controle social, de regulação, como a gente tem, por exemplo, na faixa indicativa, né, da televisão, horário, né? Isso não é censura, como o Peter muito bem disse, isso é regulação, né, colocando que em determinados horários, determinados programas não podem passar. A gente não tem algo similar
né, para essas empresas, né? Na verdade, no Brasil, a gente não tem a própria concessão pública de muitas empresas de comunicação, elas acabam não tendo uma contrapartida, né? No caso do WhatsApp, Facebook, Twitter, são como empresas internacionais, complica ainda mais a questão do direito, né? A questão jurídica, etc., né? Torna ainda mais complexo. Por isso que é importante criar comissões multidisciplinares que envolvam a sociedade civil, né, para se conseguir produzir políticas públicas em relação a isso. Essa é uma questão fundamental. A outra, que eu acho que ela é de médio prazo, ela não é de curtíssimo prazo, nem de longo. E outra questão, e concordo muito com o que o Peter disse, é a questão da educação. E ela é uma questão estrutural, né? E uma educação que seja uma educação que considere as mídias, que considere a internet, que considere as transformações que se foram colocadas por essas novas tecnologias, que não são mais tão novas, né? Pelas tecnologias de comunicação. Não tem como produzir hoje educação, seja ela em qual nível for, sem considerar, né, que os alunos e alunas utilizam essas tecnologias. A gente tem que se apropriar delas, inclusive de plataformas como o TikTok. Nós temos que ocupar, né, como cientistas, como comunicadores, temos que ocupar essas plataformas com outros conteúdos alternativos, o Twitter, o TikTok, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o que quer que seja. A gente não pode ficar mais numa lógica reativa, temos que ter uma lógica propositiva para a ocupação desses espaços também. Sim. Peter, pergunta agora para você. Como a população pode se proteger de notícias científicas falsas e o que fazer diante dessas notícias falsas? A gente roda e cai no mesmo problema, mas... Exato. Solução. Eu acho que tem um... Eu, por exemplo, sempre gostei de ser uma pessoa que, quando recebe uma notícia, lê alguma informação, assim, fazer aquela pergunta: puxa, será? É mesmo? Deixa eu ver direitinho. Então, isso é uma atitude, que ela não é, eu vou voltar à educação, né? Ela não é instigada na educação. Que há exceções, há locais que são exceções, é claro, mas de modo geral, o que se busca é a formação de uma pessoa passiva. Então, nós temos ou ativas direcionadas a uma única coisa, a uma coisa muitas vezes muito individualista, né? Então, o meu sucesso individual é importante e ele é alcançável sem olhar para o coletivo. Então, isso é uma coisa muito arraigada, eu percebo como muito arraigada. Então, ter uma educação crítica, né, voltando para a educação, né, o tema educação, não só nós precisamos de pessoas críticas. E é muito difícil lutar contra essa passividade, porque todo mundo também quer uma sensação de pertencimento. Então, se a informação correta, né, ou de qualidade, ela abala essa noção de pertencimento que eu tenho a um determinado grupo, ela vai... a boa informação não vai... Estou me repetindo porque eu já fui nessa direção. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós temos todos os mecanismos para combater a informação ruim, as fake news e tal, mas elas são produzidas e disseminadas com uma velocidade que é muito difícil de acompanhar. Então, essa proatividade que o Igor comentou, de presença nesses canais, é algo muito importante. Do ponto de vista do
do pesquisador, do cientista, do fazedor de ciências, isso é um desafio enorme. Por quê? Porque ele não foi formado a falar por esses canais, a se comunicar com o público em geral e a se comunicar por esses canais que não seja aquele muito específico do fazer científico, pelo menos até há bem pouco tempo. Então, nos últimos anos, há um movimento crescente pelo mundo, no Brasil inclusive, da importância da comunicação da ciência diretamente com o público. Não? Como não vou chegar a extremos, porque isso poucas pessoas conseguem fazer, mas está se crescendo a ideia, está se disseminando a ideia na academia de que não é feio ser youtuber também, ao sair do laboratório e com estúdio para comunicar a ciência. Mas isso também é um movimento lento, isso não é da noite para o dia, mas ele está acontecendo. Sim, então vou fazer uma pergunta bem direta do Peter, para você ainda, Peter, depois do Igor. O que a classe científica tem feito em termos práticos em resposta ao movimento negacionista e difusor da desinformação? É fato, mas o que tem sido feito? O que tem sido feito é o que eu acabei de comentar. Existe uma participação crescente, e isso surgiu muito nesse contexto da pandemia. De alguma forma, essa crise sanitária, que também é social, política, econômica, fez com que vozes que normalmente não falam na academia, eles ficam no laboratório cuidando da ciência em si, essas pessoas percebem que, nossa, é muito importante eu informar isso rapidamente ao público. Então, eu, por exemplo, como sou secretário, no momento, secretário de comunicação da Unicamp, eu percebo a demanda interna por não receber informação, mas querer dar informação crescente. Isso é muito bom. Então, a classe científica, nesse sentido, ela está, eu acho que, se mobilizando para prestar informação de boa qualidade. Então, até bem pouco tempo, eu, por exemplo, participei, como eu mencionei, de um programa para debater o problema da Terra plana, né, porque as pessoas acreditam em Terra plana. Aí eu postei no meu Facebook, e eu vi respostas do tipo, por que você perde tempo com isso? Ou seja, até há bem pouco tempo, verificava também na comunidade científica uma negação do problema da negação da ciência. E que essa crise enorme que nós estamos vivendo, de alguma forma, acordou muita gente para fato da importância de se comunicar com o público e fornecer informação científica de qualidade. Sim. Que bom que estamos falando sobre isso. Por quê? Será? Aquela coisa do cientista mesmo, né? Sempre perguntando. Estamos quase chegando ao final de uma hora do programa Microfone Aberto aqui pela Rádio Ritmo. Gostaria que o Igor Sacramento falasse um pouco sobre a possibilidade dessa vacina de Oxford, com parceria com o Brasil. Explica para a gente isso. Você acredita que em quanto tempo, Igor, caso realmente continue desenvolvendo a vacina e chegue num resultado positivo, você acredita com bastante otimismo que seja possível quando aqui no Brasil? Desculpa. Igor? Voltei. Desculpa. Talvez eu não seja a melhor pessoa para responder, foge da minha Sim. Né, do meu alcance, assim, de pesquisa, etc. Mas o que eu tenho escutado, né, e lido, especialmente a partir do Maurício Zuma, que é o diretor de Biomanguinhos,
que desenvolve fármacos e vacinas, especialmente vacinas, na Fiocruz, né, o Instituto Biomanguinhos é muito importante por isso. Ele deu recentemente uma entrevista dizendo que a perspectiva do Instituto Biomanguinhos e a Fiocruz conseguem produzir 40 milhões, enfim, dessa vacina. Só que é preciso que a gente tenha calma, né? Os testes sejam feitos, todos os testes sejam feitos, utilização dos critérios de todos os métodos científicos, a utilização de um grupo randômico, né, com um conjunto muito diverso em termos de suas comorbidades, para poder observar possíveis efeitos colaterais e tentar resolver. Então, é um tempo de espera, que eu sei que não é da nossa ansiedade, nosso desejo, mas essa vacina de Oxford, ela já começou a ter alguma aceleração, como eu adiantei, alguns protocolos foram acelerados muito porque a transmissibilidade no Brasil é muito alta, porque o tempo médio de uma vacina é entre 1 ano e 2, né, dependendo. Nesse caso, que a mutação do novo coronavírus ela é lenta. Lembro que existem vírus como o HIV/AIDS que não tem vacina até hoje, né, que também é vírus, e não tem, como outros, como Zika, enfim. Então é claro que a gente tem que manter a esperança de que haverá vacina para esse novo coronavírus, mas também, enquanto isso, a gente tem que primar por mudanças de comportamento e sobretudo, exigir políticas públicas efetivas, especialmente no Brasil, para que a gente consiga diminuir, mitigar os efeitos dessa pandemia na nossa vida. Tomara que em breve. Sempre eu faço a pergunta: qual foi a pergunta que eu não fiz, que deveria ter feito dentro desse contexto de pandemia? Faço a pergunta para você, Igor, depois eu repasso para o Peter. Estamos quase encerrando o microfone aberto, infelizmente. Serei breve. Eu acho que, por mim, as principais perguntas foram feitas, né, se não diretamente para mim, foram feitas para o Peter. Então, eu acho que essa é a grande questão. A única coisa que a perspectiva com que eu trabalho é a necessidade e a importância de ouvir o outro, né? Então, para além de uma questão da checagem, né, a importância de incluir esse outro, inclusive esse outro que nega a ciência, né? É preciso que nós saibamos ouvi-lo ou ouvi-la, né? Para poder entender o que mobiliza negar a ciência, qual é o sistema de crenças e convicções que essas pessoas têm para poder produzir novas formas de comunicação, né? Isso é muito importante. Qual a influência por trás disso, né? Exatamente. Muito bem colocado. Peter, qual foi a pergunta que eu não fiz, que deveria ter feito? Eu acho que você fez as perguntas que precisavam ser feitas, e eu talvez não tenha dado as respostas completas como deveriam ser. E aí eu vou pegar um gancho no que o Igor falou sobre a inclusão. Quando eu mencionei que essa pandemia, essa situação da Covid-19, ela tem motivado a necessidade, né, tem constatado a motivação de colegas para comunicar ao público, isso é muito bom, mas isso significa também, como eu falei de raspão, de que não se sentia essa necessidade de comunicar ao público, né? Ou seja, há um quê também de arrogância por parte da comunidade científica, né? Uma maneira de comunicar o que acontece como se o público, né, a pessoa que não faz parte dessa comunidade não tivesse nada a dizer, apenas a ouvir, né? Então, queria pegar um gancho nessa inclusão, né, que o Igor mencionou, e também essa inclusão ela tem que ser
como acho que ele falou também, a gente tem que ouvir o que os outros têm a dizer. O conhecimento científico precisa dialogar melhor, ou melhor, de uma forma mais clara, mas também mais que abrace um pouco os outros saberes e não negá-los, não excluí-los, né? Então, eu vejo pessoas que fazem confrontos muito ríspidos, muito diretos, e que não funcionam. Só vai, como eu falei já, ter o efeito rebote, de reafirmar, tá vendo? Ó que cara chato, ó que cara arrogante, metido, então eu tô certo. Então não adianta ter isso. Você realmente precisa se envolver mais com a sociedade, com os que não são ligados diretamente à ciência, entender por que eles negam, e não ir tão de frente com o sistema de crenças, porque isto não vai funcionar, né? Então, eu acho que o público precisa querer ser melhor informado, ele precisa ser cético, né? Por que isso? Será? Não sei, deixa eu checar. Ele precisa ter esse sentimento, mas também a comunidade científica que vai informar precisa, talvez, estar mais atenta a quais são as melhores formas e quais são os melhores canais para isso. Então, é um longo trabalho. Nós temos aí o que vão chamar de novo normal, que para mim é um novo anormal, porque a gente não estava vivendo o normal antes, né? Então, nesse novo anormal, nós temos um longo trabalho conjunto pela frente para melhorar a comunicação, a informação e de toda a sociedade. Então, fica a grande lição, em meio a essa desinformação, no contexto do Covid, você colocou muito bem, talvez falte uma linguagem mais coloquial, que o profissional também da comunicação tenha mais cuidado ao traduzir, ao tentar traduzir, ouvir melhor as fontes, os cientistas, e acho que com ética, com moral, no bom sentido, e respeito ao público, ao conjunto, a gente chega a um resultado muito melhor em relação à qualidade da informação. Infelizmente, estamos encerrando o microfone aberto. Eu quero agradecer profundamente por vocês terem aceitado o convite de serem entrevistados aqui na Rádio Ritmo FM, uma emissora da cidade de Santo Antônio do Pado, estado do Rio de Janeiro, oeste fluminense. Se eu não me engano, o Peter Schultz está em Campinas. Exato. Campinas, Peter Schultz, físico, secretário da Unicamp atualmente, né, Peter? Secretário de Comunicação da Unicamp. Unicamp. E também, além de físico, pós-doutorado pelo Instituto Max Planck, eu devo estar pronunciando aqui um pouquinho fora, se me perdoe. Está ótimo. Então, muito natural nesse bate-papo, agradecendo também ao Igor Sacramento, uma honra entrevistar os dois através da nossa emissora de rádio local. Nosso público, com toda certeza, está sendo e será privilegiado por essas informações. Então, Igor Sacramento, doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigada. Ouçam a Rádio Ritmo e compartilhem nosso bate-papo. E só agradecimento. Muito obrigado a todos e a todas, e um bom dia. Também Peter Schultz. Eu desejo um bom dia para todo mundo. E também foi um prazer estar aqui conversando, né, num triângulo aí, Campinas, Santo Antônio e Rio de Janeiro. É fantástico isso. Muito bacana. Muito obrigado. Que possamos em breve repetir
esse bate-papo, já no outro contexto, mais ativo, mais feliz. Com certeza. Isso. Grande abraço. Até a próxima. Grande abraço de volta. Obrigado. Tchau, tchau.